Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai começar um vídeo para explicar para vocês como que a gente pode transformar a nossa casa, sua casa, em casa inteligente, em casa autônoma ou em casa automática, como você preferir chamar. A gente vai mostrar de uma forma bem simples e com todos os passo a passo para que você possa replicar aí e fazer isso dentro do seu lar. Bom, contrariando o que muita gente acha, casas inteligentes, automação de ambientes, não se trata de soluções pouco acessíveis. Pelo contrário, hoje a gente já tem soluções de baixo custo e que trazem resultados incríveis. Para você ter uma ideia, a gente já consegue fazer automação de alguns ambientes a partir de R$150. E para isso, primeiro vamos entender o que são casas autônomas, casas inteligentes. As casas autônomas são casas que contêm determinados dispositivos que são capazes de interpretar sinais e converter esses sinais em alguma ação, em alguma experiência que você deseja, tá? Vou dar um exemplo aqui. Imagine você passando na frente de um sensor e logo em seguida uma luz se acende. Ou então, vamos aprimorar aqui o nosso exemplo. Vamos supor que você dê um comando por voz para Alexa, por exemplo, e a sua casa se molde a sua sala de TV para assistir o Netflix. Abaixa a persiana, fecha as cortinas, diminui a temperatura de cor das lâmpadas e a luminosidade também. Eventualmente pode até ligar o ar-condicionado, já abre o Netflix e liga o sistema de som. As casas inteligentes são capazes de fazer isso com poucos dispositivos, como a gente vai ver a seguir. Bom, e não necessariamente a gente precisa dar um comando para que a casa reproduza alguma determinada ação. A gente já consegue também automatizar essas ações. Vou dar outro exemplo. Imagina um sensor que fica numa janela e detecta quando começa a chover. Em seguida, essa janela já se fecha automaticamente, evitando que a casa seja molhada pela chuva, né? Ou então, ainda que você queira dar um comando, você pode fazer isso mesmo à distância. Não necessariamente você precisa estar na casa, basta você ter um celular conectado à internet. Por exemplo, você está distante e quer ligar o ar-condicionado da sua casa para quando você chegar, ter ali um ambiente confortável. Você está saindo do trabalho, você já pode acessar seu celular, ligar o ar-condicionado numa determinada temperatura e quando você chegar em casa já vai estar numa temperatura adequada. Entre essas funções de controle à distância, a gente também tem as soluções de monitoramento à distância. Então você pode ter câmeras, pode ter babás eletrônicas utilizadas em sua casa, que você pode monitorar o que está acontecendo mesmo que esteja à distância. A gente tem visto aí algumas pessoas já utilizando câmeras e babás eletrônicas para vigiar o filho mais novo ou eventualmente para monitorar o pet quando não está em casa. Alguns desses equipamentos inclusive já contêm até alto-falantes, então você pode até falar com a pessoa diretamente pela câmera, pela babá eletrônica. As soluções são inúmeras, a gente trouxe aqui algumas, mas existem muitas outras. Tudo vai depender da sua criatividade. Ok, mas como que a gente faz isso? Por onde a gente pode começar? Como eu disse lá no começo do vídeo, a nossa ideia é já iniciar nesse vídeo o passo a passo, de maneira bem simples, para que você consiga fazer as boas escolhas e começar a automação da sua casa. Bom, e para isso a primeira coisa que a gente precisa conhecer são os sistemas, os protocolos de comunicação. Apesar de existirem inúmeros outros, os sistemas mais usuais, principalmente no Brasil, são os sistemas Zigbee e Wi-Fi. O Wi-Fi ele dispõe de equipamentos mais baratos e geralmente são mais fáceis de serem encontrados. Porém, no sistema Wi-Fi, necessariamente a gente precisa que todos esses equipamentos estejam conectados à internet e próximos do roteador. Caso contrário, esses dispositivos podem apresentar erros e não se comunicar de maneira adequada com o roteador. O protocolo Wi-Fi, o sistema Wi-Fi, na verdade, não é o mais recomendável para fazer a automação da sua casa. Apesar de ele ser uma solução mais barata, ele é uma solução que geralmente consome mais energia. Alguns equipamentos, inclusive, consomem até 10 vezes mais energia do que os equipamentos do tipo Zigbee. E como eu disse, se você tiver com os equipamentos longe do roteador, provavelmente você vai ter instabilidades aí no sistema. Isso se agrava quando você começa a aumentar o número de dispositivos conectados ao roteador. Porque quando se utiliza o sistema Wi-Fi,
os seus dispositivos autônomos, os seus dispositivos inteligentes que estão conectados ao roteador, naturalmente vão começar a competir com a internet que é utilizada pela sua Smart TV, pelo seu celular, pelo seu tablet, pelo seu notebook, o que pode, por consequência, causar lentidão na rede. Já os dispositivos que utilizam o protocolo Zigbee são mais caros que aqueles que utilizam o sistema Wi-Fi. Apesar disso, na minha opinião, são equipamentos com melhor custo-benefício. Afinal, são mais velozes, têm uma comunicação local, diferente dos dispositivos Wi-Fi, né? O dispositivo Wi-Fi, ele analisa aquele sinal que recebeu do seu celular, manda um sinal para o roteador, vai até o servidor da empresa, volta do servidor da empresa para o roteador e depois vai para o dispositivo. Então, há uma lentidão maior, eles consomem menos energia que os dispositivos do tipo Wi-Fi. Só que os dispositivos do tipo Zigbee, eles precisam de um roteador, de uma central própria para poderem funcionar. Nada muito complexo e nem muito caro, tá? Essa central que é utilizada pelos dispositivos Zigbee é chamada de Gateway, ou Bridge, ou Hub, como normalmente se chama nos canais de YouTube. E bom, entrando aqui no que é Hub, no que é esse Gateway, a gente pode separar os dispositivos Zigbee em basicamente 3 grandes grupos. O Hub, que é a central que vai tomar as decisões pelos demais equipamentos, os dispositivos roteadores, e veja, não tem nada a ver com roteador Wi-Fi, tá? Os dispositivos roteadores do protocolo Zigbee são aqueles dispositivos que vão exercer a sua função construtiva e ainda vão contribuir para aumentar a malha, aumentar a rede do sistema Zigbee. Um exemplo disso são os interruptores do tipo Zigbee. Esses equipamentos, além de poderem controlar as lâmpadas, seja pelo celular ou seja a partir de um determinado sensor, eles também contribuem para ampliar e reforçar o sinal Zigbee na casa, né? Então é como se eles pudessem replicar aquilo que está vindo aí do hub e aumentar o sinal, aumentar a intensidade da malha do sistema Zigbee. E por último, a gente tem o grupo chamado de dispositivos endpoint. Normalmente são os pequenos sensores, aqueles que não estão conectados à energia elétrica, ou seja, eles possuem uma bateria própria. Esses dispositivos endpoint, diferente dos roteadores, eles não contribuem para o aumento da intensidade da malha da rede Zigbee na sua casa. Como eu adiantei há pouco, os dispositivos Zigbee trabalham com a chamada rede em malha, ou mesh em inglês. Isso quer dizer que alguns desses dispositivos, o que eu adiantei aqui, os roteadores, ajudam a amplificar o sinal e a intensidade dele. Por exemplo, imagine que você tenha no seu quarto um hub, um gateway, né, a central de comando. E lá longe no seu quarto, lá no seu quintal, você tem outros dispositivos do tipo Zigbee. Entre o seu quintal e o seu quarto, você tem a sala. Se você tiver um dispositivo do tipo roteador na sala, muito provavelmente estes dispositivos que estão lá no quintal não necessariamente se comunicarão direto com o seu dispositivo Zigbee, o hub, que está no quarto. Esses dispositivos que estão no quintal vão conversar com os dispositivos roteadores que estão na sala e esse dispositivo roteador que está na sala retransmitirá o seu sinal ao hub que está no seu quarto. Então, basicamente é isso. Se atente que os dispositivos do tipo roteadores vão aumentar a acurácia, a eficiência e a confiabilidade do sistema, porque eles também retransmitem sinal para toda a casa, ampliando a capacidade de alcance aí. E não necessariamente os dispositivos Zigbee precisam de internet para funcionar. Porém, sem internet não é possível ter acesso a todas as suas funcionalidades. Por exemplo, controlar esses dispositivos pelo seu celular ou pela Alexa. Por fim, há um importante comentário a se registrar sobre dispositivos do tipo Zigbee. Algumas marcas não conversam umas com as outras. Por exemplo, você consegue controlar um interruptor da Sonoff pelo aplicativo da Tuya, mas não são todos os equipamentos que permitem essa compatibilidade. Existem ainda alguns equipamentos teimosos que talvez por burocracias comerciais e protecionistas não são capazes de se comunicar senão com sua própria marca. Esses equipamentos têm se reduzido drasticamente, principalmente com a revisão do protocolo Zigbee para sua versão 3.0. Mas atente-se, ainda existem equipamentos do tipo Zigbee que não conversam-se entre si se não forem da mesma marca.
Para você descobrir quais são os equipamentos que conversam entre si, basta você perguntar para o vendedor que vai te vender esses equipamentos ou então consultar vídeos na internet, porque muitas pessoas já fizeram estes testes. Aliás, no próximo vídeo a gente vai trazer um desses testes para você. Ver que a gente consegue, a partir de um aplicativo de um determinado fabricante, controlar sensores e interruptores de outro fabricante. Com essa característica Zigbee, você pode montar a sua casa inteligente com diferentes dispositivos de diferentes fabricantes, desde que eles sejam compatíveis entre si. Isso permite você ter uma maior flexibilidade aí na sua escolha e não te deixa refém de equipamentos fabricados por uma única empresa. Pessoal, se você está gostando do vídeo, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e deixa também seu comentário. Eventualmente, se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui que a gente vai esclarecer. No próximo vídeo, a gente vai continuar com o assunto. A gente vai mostrar como que configura um desses dispositivos e como que você pode criar a sua rede, a sua malha Zigbee. Tudo isso na prática, de forma bem simples, com um passo a passo gravado para que vocês possam replicar aí na sua casa. Até mais!